Olá a todos, uma ótima noite. Vamos assim dando início à nossa live de hoje. Já estamos aqui recebendo a nossa convidada, Patrícia. Vamos já convidar. Nosso tema hoje é um tema bastante interessante. Vamos receber Patrícia Ungarelli, muito bem-vinda. Olá, A Ronaldo, muito nossa obrigada, live. viu? Eu que agradeço o seu tempo, né, a sua disponibilidade em estar conosco, explicando um pouco sobre o nosso tema de hoje, que é bastante interessante, principalmente para as pessoas que gostariam, que trabalham, tem uma startup, tem uma pequena empresa, até uma grande empresa mesmo, né? Existem muitas dúvidas em torno da astrologia, né? E que a gente vai tirar todos os mitos, né? Esperamos tirar A os ideia mitos é essa, hoje. né? A Não é ideia é essa. verdade? Então, eu gostaria que você começasse, né, se apresentando um pouco, falando um pouco do seu trabalho e depois respondendo a minha primeira pergunta, né? Em Sim. quanto tempo a astrologia traz o seu amor de volta? Nossa, é a pergunta que não quer calar e Não olha, quer vou fazer o calar. pessoal ficar na live até o final, porque aí eu respondo no final Você vai isso. responder no final. Muito bom, muito bom. Boa noite, obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer, é uma alegria mesmo falar. Também quero agradecer o convite, a confiança no trabalho. Olha, deixa eu só falar uma coisa, Ronaldo. Acho que você tá, o fone tá Tá batendo, raspando. tá É. raspando. Eu não Tá, sei, se não for o sim. seu, vai ser o meu, Não, mas era aí o a gente meu, fica era o o meu. seu. É, Tá. acontece. É. Bom, Deixa então eu assim, subir o zíper aqui. Aí. Vamos ver se agora melhora. isso, Vamos lá. melhorou. Bom, eu sou arquiteta de formação, né? Então a Sim, minha formação é arquitetura e encontrei astrologia na faculdade de arquitetura. Isso é interessante porque foi quando juntaram esses dois universos que pareciam que não tinha nada a ver e não conversavam, mas sim, eles conversavam, né? E sim, principalmente quando eu comecei a estudar a história da arquitetura e aí estudei as construções do passado. E aí fui entender que construções do passado, muitas vezes, os projetos eram guiados pelas estrelas. Eu falei, bom, esse negócio tá engraçado, eu quero conhecer um pouco mais, já gostava muito, e aí mergulhei na astrologia. Então, eu sou astróloga há mais de 20 anos, aí uns 25 anos pelo menos, e desde o começo eu me especializei nessa área empresarial. Eu tenho essa paixão pelo trabalho, né, pela qualidade do trabalho, pelos ambientes de trabalho. Então, eu uni, né, o ambiente de trabalho, as pessoas se conhecerem mais nos seus ambientes de trabalho, entenderem mais seu propósito. E aí, na astrologia, eu encontrei a ferramenta para fazer esse trabalho de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, né? Então, sim, de lá para cá, é o que eu venho fazendo, né? Ajudando as pessoas a trabalharem melhor, mas porque elas se conhecem mais. Então, o trabalho de astrologia é sempre pautado, pelo menos dentro da minha filosofia de trabalho, no autoconhecimento. Então, a sim, ideia é ter uma ferramenta que é muito poderosa, e a gente já fala um pouco dela, né, da astrologia em sim, si, mas para fazer as pessoas se conhecerem mais. Então, a ideia é você conhecer mais os seus talentos, os seus desafios, entender mais a sua essência, de entender por que você passa por algumas coisas. Ou seja, é sempre um trabalho de autoconhecimento. Mas quando a gente faz isso dirigido para o trabalho, para as empresas, para os negócios, você acaba ampliando para essas pessoas as possibilidades delas decidirem melhor. Melhores sim, ações, melhores estratégias, terem uma condição de se alinhar melhor à essência delas, e isso traz mais satisfação, né? Muitas vezes as pessoas batem as metas, mas não estão felizes. Então, o que, que adianta ter meta cumprida e a vida uma insatisfação? Então, a ideia de trabalhar autoconhecimento voltado para essa área é as pessoas alinharem mais o que elas são, o que elas querem, com os resultados que elas têm, porque aí sim significa satisfação e felicidade. Né? Só bater meta não adianta nada, no meu ponto de vista. O então, importante é essa meta e esse resultado estar associado a, não, eu estou ali feliz com o que eu faço, com o meu propósito, colocando meus potenciais para fora, evoluindo e se desenvolvendo. Então, a gente se desenvolvendo e se autoconhecendo, lógico que os resultados vão ser mais satisfatórios. E no final é isso que a gente está buscando o tempo todo, né? sim, Ser mais sim. feliz é o que a gente quer, É, né?
O sucesso é o resultado aliado à felicidade. Se você só tem você só tem o resultado, você não vai ter só o resultado e não tiver felicidade, não é sucesso. Pois é, Né? exatamente. Então, é aí que entra, né, o trabalho, e aí que entrou sempre a minha especialização, né, um lado mais prático da astrologia, a gente ter o conhecimento e poder aplicar no dia a dia, né, realmente aplicar o conhecimento, porque nasceu assim a astrologia, né, há milênios atrás. Ela sempre Sim, foi um campo de orientação da sociedade. Na sim. verdade, esse caráter mais individual da gente fazer um mapa astral, por exemplo, é muito recente, tem só uns 2000 anos. Para o tempo de vida da astrologia é pouquinho. A astrologia tem mais de 7.000, pelo menos. Então, 2000 é o que a gente tem lá da civilização grega em diante. Quando foi aperfeiçoado, né? Quando a matemática foi muito aperfeiçoada e, portanto, trouxe para nós a condição de ter cálculos mais eficientes, mais eficazes. Isso a gente tem da Grécia Antiga para cá, né? 2000 e poucos anos, né? Só. Então, se a gente pensar, esse caráter mais individual é recente. Ela nasceu como um conhecimento de observação da vida aqui na Terra, com os movimentos do céu, e como usar isso, interagir esses dois mundos, para poder se orientar melhor na vida. As pessoas queriam saber exatamente, ter uma orientação de locais que eram melhores para ir, lugar onde ia prosperar, se o rio ia ter uma enchente, se não ia, como é que vai entender esses movimentos da natureza para poder ter prosperidade, para poder ter vida, para poder sobreviver. Então, ela já nasceu com muita aplicação, né? Com muita utilidade. Esse sentido mais filosófico da gente só se autoconhecer, que não é muito a minha pegada. Minha pegada tá bom, eu quero me autoconhecer, mas e aí, né? Vamos aplicar esse autoconhecimento? Depois, exatamente. É um pouco também essa ideia de resgatar um pouco essas origens da astrologia, né? De orientação mesmo prática, da gente poder fazer isso ser útil, né? Não ficar só como um conhecimento intelectual. Sim, sim. Né? As pessoas veem muito, como a gente chegou até a conversar no briefing, né? As pessoas veem a astrologia de várias maneiras, né? É certo falar que a astrologia é algo místico? É algo místico? Ou não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Né? Agora, o que acontece? Vamos agora aprofundar, né, o tema. Se eu falar, por exemplo, se eu entrar na ideia de que o autoconhecimento é uma coisa mística, então daria certo falar que a astrologia então seria místico, mas se eu partir do ponto de que autoconhecimento é místico, é que, no meu entendimento, autoconhecimento não é algo místico, né? Mas pode não ser algo completamente visível, né? Eu não tenho como, por exemplo, mensurar até poderia, mas eu não tenho como tá num campo invisível, né? Emoções, espiritualidade, sentimentos, não tá num campo material, não é? Não. Tá num campo invisível. Então, se eu chamar de campo invisível místico, aí seria então místico. Mas a ideia se eu falar... As pessoas têm como místico aquilo que não é palpável, né? Aquilo que elas então, não possam tocar. Sim, E não mas é quando a bem gente... isso, né? Não é bem isso, porque quando a gente fala, por exemplo, de tendências, do lado psicológico das pessoas, de sensações, isso então é místico isso também? Ou isso é uma coisa natural e é uma outra parte do ser humano? Sim. Então nós temos uma parte visível e uma parte invisível. E tudo isso é a vida, né? É um integral. Somos vivemos nessas 4 dimensões, se a gente pensar, né? É um campo muito concreto, material, que pode ser medido, pesado, direitinho. Mas a gente não vive em rede social hoje? Rede social é uma coisa, então, mística, né? Nessa linha de pensamento, então, rede social é místico? Porque, assim, cadê a coisa concreta? A gente está aqui numa rede palpável. Então, é místico? Não, né? Então, eu acho que esse tema que ficou muito pejorativo, né? O lado místico. Então, parece que místico é uma coisa que não tem, por exemplo, credibilidade. Então, nesse sentido, a astrologia ela tem muita credibilidade, mas ela tem que sair desse caráter de adivinhação, ela tem que sair dessa esfera de eu acho, então vou falar para o meu cliente o que eu acho. Então, essas coisas não. Né? Vou ali virar uma carta e falar, a sua vida vai mudar em 5 minutos.
essas coisas. Então, isso depõe contra a astrologia, porque a astrologia ela não trabalha dessa forma, ela é um campo de estudo, né, de tendências, se a gente pensar Tendências. bem. Né? Eu acho que a palavra tendências, né, esclarece muita coisa. Não quer dizer, por exemplo, olha, porque a gente conhece a astrologia por causa de horóscopo, né? Muitas pessoas conhecem astrologia por causa de horóscopo. Então, virgem, não saia de casa hoje. Não saia de casa. Todos os virginianos do planeta. Não saia de casa. Então, é bom a gente tirar esse mito, né? Isso. A gente desmitificar e desmistificar, né, a astrologia, que é uma tendência a você não sair de casa, mas tomar cuidado ao sair de casa. Exatamente. Né? Fique atento, né, porque existe uma tendência. Exatamente, é isso aí, né? Então é assim, se a gente agora fizer um paralelo, por exemplo, com a meteorologia, com a economia, não existe também tendências dessas áreas, não trazem os seus relatórios de tendência? Meteorologia fala, olha, vai chover aí, às vezes não chove daquele jeito, mas existe um alerta de chuva, então a gente sai ali na rua e sai com o guarda-chuva. Ah, mas e se chover? Se chover eu estou preparado, se não chover, que bom, eu saí preparado. Que ótimo. Exato. Ótimo, não choveu. Mas tinha ali uma tendência. Então, quando a gente faz o estudo com esse foco, com essa abordagem, vira uma ferramenta muito poderosa, porque é uma ferramenta que tem a ver com a natureza. Não é uma coisa que alguém está inventando. Não, o sol está lá, gente. A lua também. Não sou eu que estou querendo que o sol esteja, a lua esteja. Ele está lá. O que eu estou fazendo como profissional é estudar esses movimentos e buscar a inter-relação com a dinâmica da vida na Terra. E quando a gente começa a ver ciclos que vão se repetindo, e por que é possível fazer o estudo astrológico previsional, que é isso, estudar as tendências? Porque é cíclico. Tudo que repete é passível de prever. Se eu sei que vai voltar naquela posição, eu vou dizer, o ano que vem vai ter, o ano que vem vai ter. Isso não é uma adivinhação. Isso é uma previsão, é um prognóstico. Por quê? Porque eu tenho um dado cíclico de milênios e milênios que acontece dessa forma. Então, não dá para dizer que a Terra vai girar em 200 dias ao redor do Sol. A gente tem uma previsão concreta, matemática, científica, que a Terra vai fazer esse giro nos 365 dias, 6 horas e alguns minutos. Então, se isso é matemático, é cíclico e se repete, então a gente pode prever. E é em cima desse estudo que a gente faz o estudo astrológico das pessoas, individualmente falando, e dos negócios. Porque é cíclico, é aí que está a questão. Se tivesse uma magia nessa história, seria isso, a parte mágica, que não é mágica, entende? É porque é cíclico. Você começa a estudar e você vê que aquilo acontece, lua nova, por exemplo, se repete todo mês. Não vai ter um mês que não vai ter lua nova. Mas por que eu sei que não vai ter um mês que não vai ter lua nova? Porque há milênios o homem está medindo isso. Há milênios eles estão medindo do mesmo jeito. Bom, então dá para dizer que nas condições que a gente tem hoje aqui no planeta, vai ter uma lua nova daqui uma semana. Também dá para dizer que daqui um mês vai ter outra. E vai ter daqui 2 meses outra. E dá para dizer onde ela vai estar. Porque a gente sabe o movimento de todos os astros. É matemático. Então tem lá os astrônomos que calculam as tabelas, as efemérides, toda essa parte matemática. Então isso é que faz a gente usar essa ferramenta, por isso que ela é tão poderosa, porque a gente está alinhado com algo que acontece dessa forma. Agora, o que faz parte do mundo interpretativo é o conhecimento de cada astrólogo. Então é aí que entra, por exemplo, o profissional de astrologia. O estudo está ali, mas o profissional é aquele que vai então pegar essas informações e vai fazer uma interpretação. Olha, eu tenho esses ciclos se repetem a cada X ano, a cada X mês, vai se repetir. O que significa isso? O que pode significar isso? Aí é o astrólogo, aí é o profissional. E aí que depende do estudo, enfim, toda aquela parte que qualquer profissional precisa ter para saber o que ele está falando. Mas é o que vai diferir de um astrólogo para o outro, a interpretação. Então, uns vão achar que vão interpretar de uma forma mais, talvez, vai dar uma ênfase numa faceta desse trânsito, dessa previsão, outros vão dar uma outra faceta, e quanto mais você estuda onde estão acontecendo as coisas, então quanto mais você estuda, mais eficiente fica a previsão, lógico. Né? Porque você está estudando algo, você está juntando, então a previsão fica assim, olha, então de fato tem uma tendência sim, está indo nessa direção. Né? Dá para dizer, então está indo nessa direção. Certo.
Então não há nada de, como a gente falou, previsão, né? Carta de tarô, nada disso, né? Nada disso. Respeitando, é claro, as devidas crenças e tudo mais, mas não é o caso da astrologia, né, no caso. Não, não é. E com relação às... o Renato está fazendo uma pergunta aqui, Renato Becker. Sim. Este estudo é sideral ou tropical? Depende da astrologia que o profissional pratica, né? Eu trabalho com astrologia tropical e tem astrologia sideral. Sideral é uma astrologia indiana, uma astrologia que parte de um outro fundamento. Isso é importante, né? Quando a gente fala de astrologia tropical, a gente está falando do nosso sistema solar, não é? E do caminho aparente do Sol, pelo zodíaco, né? Que o zodíaco é um círculo imaginário de 360 graus, dividido em 12 espaços iguais. Isso é signo zodiacal. A astrologia sideral, ela trabalha com outra vertente matemática. Então, ela parte de constelações, tamanho de constelação, portanto, é completamente diferente. É como se fosse falar da astrologia chinesa. A astrologia chinesa também é uma astrologia, mas ela tem um outro fundamento. Portanto, ela não pode ser, quando a gente fala, é como se a gente estivesse falando de dois campos completamente diferentes, porque os princípios e fundamentos da onde partem os cálculos matemáticos são outros. Então, a gente trabalha com os trópicos, né, com as estações do ano, com o Sol andando, né, do ponto de vista da Terra, andando nos pontos de solstício, de equinócio, que não tem nada a ver com constelação da astrologia sideral. E essas tendências coincidem ou não? Eu não conheço astrologia sideral, não acompanho, por exemplo, previsões de astrologia sideral. Eu sei que existe uma diferença gigante, e aí às vezes até muitas brigas, né? Que não deveria, porque não tem sentido ter nenhuma briga com coisas que não tem como comparar, né? Então, o mapa da astrologia sideral é um mapa que tem a ver com o zodíaco sideral, de constelações. Tem outro tamanho, outro cálculo, outro tudo. O zodíaco tropical está falando sobre as estações do ano, é uma outra coisa. Então, acredito que, lógico, se for comparar, vai dar diferença. Porque não tem como comparar, são campos diferentes de informação, né? Agora, se complementar pode ser interessante. Pessoa que faz um mapa de sideral, um mapa tropical, e aí junta essas informações e vê o que extrai desse conjunto. Agora, se é para ficar comparando para ver quem é que... Aí eu acho que dá confusão mesmo. Sim, Né? sim, nem é esse o objetivo. Eu só quis perguntar assim, de repente as tendências batem, né? Enfim, mas são diferentes, né? Creio que São são diferentes. pontos de análise diferentes, né? E nas empresas, Patrícia, como isso funciona? Qual o ponto de partida dessa análise que vocês fazem dentro da empresa? É claro que vocês não dão a decisão para a pessoa, né? Creio eu. Né? Não Nós toca, até não. conversamos sobre isso, a astrologia não decide absolutamente nada por você, né? Que é muito Nada. fácil isso, né? Exatamente. Tem profissional que procura você perguntando, faço isso ou faço aquilo? Tem. Ah, Mas aí a é? gente. Então, mas aí entra aquele processo de venda, né, anterior, de conversa. E aí o que a gente conversou, por exemplo, nós dois, antes da nossa live, aquela introdução é sempre também uma introdução que eu uso quando eu vou fazer um trabalho também empresarial, explicando, porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero uma consulta para o mapa da empresa. Mas a pessoa também precisa entender como é que funciona um trabalho desse. É um trabalho de consultoria. Às vezes, não é o mapa da empresa que você vai fazer, é o mapa primeiro do empreendedor, da empreendedora, vai entender o momento que a pessoa está, o que ela está buscando, qual a necessidade, para depois passar para um mapa de empresa. O mapa da empresa, se for esse o serviço. Porque muitas vezes, quando a gente fala em astrologia empresarial, nem é o mapa da empresa que nós vamos fazer, mas é um negócio específico. Então, dentro dos serviços empresariais tem muita coisa. Tem estudos de negócios muito pontuais, por exemplo, abertura de uma empresa, lançamento de um produto, né? Análise de uma campanha, por exemplo, elaboração de uma campanha de publicidade. Tudo isso dá para encaixar o serviço de astrologia. Então, para falar primeiro do serviço de astrologia empresarial, tem que entender a necessidade. Muitas vezes, nessa primeira reunião, você já descobre que você não vai fazer o mapa da empresa. Você vai fazer outro serviço, porque não é aquilo que a pessoa
precisa de fato, não é isso que ela está buscando. Então, eu procuro fazer um trabalho antes, sabe, de conversar com a pessoa e ver e entender, primeiro, né? Agora, quando a gente de fato vai fazer o mapa da empresa, aí vai precisar entender quando essa empresa nasceu, tá? Então, isso sim, existe o mapa da empresa, o mapa do negócio, quando nasceu. E aí, do mesmo jeito que se calcula o mapa individual, que é o mapa de uma pessoa, você também pode calcular o mapa dessa empresa, do negócio. Mas precisa ter esses dados. Então, precisa ter essa data, precisa ter o horário, precisa ter a cidade que acontece, né, que aconteceu. E às vezes, muitas vezes, a gente tem vários mapas que a gente trabalha também. Todos eles vão levantar informação. O mapa do contrato, o mapa da abertura da empresa, por exemplo, nas finanças, né? Aquele do contrato, muitas vezes, as pessoas acham que é aquele mapa, mas não é. Aquele mapa às vezes nem vai acontecer uma empresa. A pessoa abriu uma empresa, mas ela não funciona ainda. Está lá, dentro da gaveta, o contrato. Então, o contrato, ele é um instrumento importante em termos de mapa, mas nem sempre é ele que define a empresa. E tudo isso é fruto, então, de um estudo, de uma conversa, entender esse movimento, e a partir do momento que a gente tem a data, aí a gente faz o mapa da empresa. E aí é uma abordagem diferente para analisar o mapa. Lógico, porque é um organismo. Né? Não é uma pessoa, é um organismo. Então, existem as analogias, as correlações, né? Sempre baseado no mapa individual. Então, são correlações. Por exemplo, também vai ter casa 1, casa 2, casa 3. O que tem no mapa individual também tem no mapa da empresa, mas com outra abordagem, né? Abordagem para negócios, abordagem empresarial. E vira um instrumento de orientação, de planejamento, de estratégia, muito forte, porque nunca ele vai estar sozinho, esse mapa da empresa. Ele vai estar sempre associado aos donos da empresa. Os mapas individuais dos donos da empresa estão sempre junto no estudo, né? Então as coisas são sempre cruzadas. Por isso que não é só uma consulta, né? Não é uma coisa, é um trabalho de consultoria, ele é mais elaborado, né? Um trabalho um pouco mais elaborado, de acompanhamento, de assessoria, né? Muitas vezes de assessoria. Todo mês a gente se encontra, né? Encontra com aquele empresário, a pessoa vai fazendo o seu planejamento em cima daquelas informações que o mapa individual traz e o mapa da empresa traz. Então a gente percebe, a gente vai aumentando o conjunto de informações. Porque aquilo que, por exemplo, está mapeado no mapa individual, está lá uma tendência, e também no mapa da empresa, você pode fazer um tique ali, porque aquilo é importante. Então imagine que a gente consiga no cenário mapear que a pessoa vai passar um período de tensão. Depois você olha no mapa da empresa, naquele mesmo período também tem um negócio. Pode falar para a pessoa, olha, é o seguinte, vamos parar tudo nesse tempo, nesse período, existe uma coisa aí, vamos tentar entender, mapear isso antes para você se programar, planejar. Entendeu? A ideia é que essa tendência mostre a necessidade para essa empresa, para que ela possa sanar aquilo. Né? Não é uma coisa que vai acontecer essa dificuldade e você não tem saída. Não é isso. Não, de jeito existe a razão da tendência é mostrar que ele precisa ficar alerta com relação àquilo. É isso? Exatamente. Quer ver? Vamos fazer um paralelo assim em negócios, né? O pessoal que faz esses relatórios de tendência de consumidor, psicológica do consumidor, vamos pensar assim, há uns anos atrás foi mapeado, né, que eu li isso em alguns relatórios ali, 2019, antes da pandemia, que existia, principalmente por causa da rede social, da internet, um aumento da necessidade, isso estava mapeado em tudo que é relatório, da gente se transformar os nossos negócios em algum braço digital. Então não se falava que ia tudo para o digital, mas dizia-se como tendência que era bom a gente ter um produto digital. Eu li isso em vários relatórios. Alguma coisa digital tinha que ter. Nem que seja um produto, que você pudesse operar esse produto no digital. Não era uma tendência lá 2017, 2018, 2019? Tendência. Aí veio o quê? E astrologicamente também falávamos isso. Só que aí a gente era mais radical. Astrologicamente eu já dava uma ênfase maior. Vamos para o digital. Vamos aprender a mexer nessas coisas. Vamos fazer curso de marketing digital. Nós vamos precisar disso. Ninguém sabia direito como ia ser, mas era uma tendência. E olha o que aconteceu. Pandemia. E agora? E negócios que se não foram para o digital, quebraram.
Então, lógico que agora está acomodando, agora está ficando híbrido, muitos negócios, mas naquele período foi o quê? 2, 3 anos. O digital fortíssimo. Então, quem não tinha nada, quem não se preparou para essa tendência, sofreu muito. Então, é igualzinho, é esse mesmo. Só que a gente tinha tendências do pessoal de marketing, tendência do pessoal de economia e tendência do pessoal de astrologia. A linguagem era a mesma. Todo mundo falava a mesma coisa. A informação vinha de fontes diferentes e de ferramentas diferentes. Mas no final não era a mesma informação? Né? Então é mais ou menos assim que funciona também. Astrologicamente é isso. Também a gente vai mapear tendências e a ideia é que o empreendedor, a empreendedora possa se preparar para isso. E não ser pego de surpresa. A ideia toda é sempre essa, que tem um mapa para andar na floresta. Se você não sabe o caminho, é bom ter um mapa, né? É melhor do que ficar andando na floresta sem mapa nenhum. Ter um mapa, você não significa que você não vai cair num buraco. Você até cai às vezes. Sim. Mas se você tem um mapa, você amplia, né, suas possibilidades de acertar o caminho. Sim. Porque se você não tem nada Perfeito. na mão. Com certeza. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Aqui nós temos a Sandra Sorroche falando que esse mapa seria... ela pede desculpa por ter chegado atrasada. Imagina. E diz, esse mapa seria um direcionamento para um melhor resultado. Exato, é uma tendência, Sandra. Exatamente o que a gente... Mapa, o estudo, o que a gente está falando, por exemplo, de tendência, seria o estudo previsional. Tá? O estudo previsional da empresa. Agora, mapa da empresa é o estudo potencial. Ou seja, é a análise potencial do negócio. É igual a gente faz análise potencial do ser humano. Então, o mapa individual não é isso? Não é a gente analisar também, interpretar os potenciais de cada pessoa? O que o mapa individual traz? Ele traz a sua potencialidade. Seus talentos, sua essência, suas dificuldades, seus conflitos. Quando a gente estuda um mapa de empresa ou de negócio, você também está estudando aquele organismo no sentido potencial. E quando você faz o mapa de cenários, que aí é o estudo previsional, é uma outra técnica, é outro tipo de trabalho que junta-se com o mapa potencial. Aí você tem a grande ferramenta, né? Então você tem a condição de potência do negócio, né? A essência, como se mostra, como a imagem do próprio negócio, qual o material que tem lá dentro, por exemplo, em termos de conteúdo, né? Quando a gente fala qual é a base do negócio, qual o potencial criativo, projeto de marketing, financeiro, sócios, parceiros, cliente, fornecedor. Todos os ambientes do mapa em potencialidade. E depois a gente tem os cenários. Cenários é o estudo previsional. Ou seja, o que está acontecendo agora no céu para aquela empresa? O que tem como tendência para o ano que vem para aquela empresa? Certo? Então aí você vai estudando os cenários, que seriam as previsões. Então quando a gente fala em mapear cenários, é a técnica previsional. E previsão é aquele negócio de vai chover, não vai chover, leva o guarda-chuva, não leva, mas é a ferramenta de previsão. Entendo. E nada tem a ver com adivinhação. Isso é muito importante esclarecer. A gente falou muito disso na reunião de briefing, e por isso até que eu abri a live com essa pergunta que, né? Porque as pessoas confundem mesmo, né? A astrologia com previsão de futuro, né? Então, para quem está chegando agora, eu abri a live perguntando, e ela não respondeu ainda. Não, né, eu vou responder no final. Em quanto tempo ela traz o seu amor de volta? Patrícia, a Márcia Mep, está dizendo aqui, a sua aluna, as empresas de TI tiveram muito trabalho e ganharam muito dinheiro nessa fase, né? Exatamente. Foi a fase em que eu acredito que eles tenham ganho mais dinheiro, né? Porque, sim, com certeza. Realmente a transformação digital, ela tá galopando, ela está muito rápida, né? Você se desatualiza, assim, digitalmente falando, você se desatualiza em uma semana. Muito louco. Exatamente. É muito maluco. Então, assim, a gente precisa, e é uma velocidade, a tendência dessa velocidade é diminuir ou aumentar? É aumentar. Ou seja, a ideia de que vai voltar o que era antes de pandemia, não vai. Né? Então houve uma quebra, uma ruptura naquele ponto, 2020, né? E agora a gente precisa o quê? Avançar, acelerar
e entender para onde esse mundo está indo, porque as mudanças vão continuar mais fortemente. Então é assim, não dá para a gente ficar com a cabeça fechada mais. Mas isso a gente não sabia. Era só uma tendência, né? Não era uma história, não era a realidade. Era uma coisa que muita gente dizia, imagina, tem gente que nem usava e-mail, nem vou usar e-mail, imagina, não precisa disso. O negócio é tudo presencial, então. Mas agora não dá mais para pensar dessa forma. Mesmo que a gente não tenha mais a pandemia, a gente está com essa ideia de que pode acontecer outra. Exato. Então as pessoas precisam estar preparadas, precisa ter um braço, nem que seja um braço do negócio, do trabalho, e quem não tem negócio próprio está dentro de empresas. As empresas estão obrigando as pessoas a estarem na rede social, por exemplo. LinkedIn, que era uma rede que as pessoas falam, não sei se eu quero, agora é quase obrigatório. Exato. Não é verdade? Tem que estar lá. E os executivos são cobrados pelos seus líderes de atuarem lá dentro. E atualizarem, né? Porque muitos têm lá e nem olham, né? Você percebe, porque você manda uma mensagem por lá para um profissional e tá lá que ele não olha desde a sua última mensagem há 2 anos atrás. Quer dizer, o cara acaba perdendo esse contato sabe quando você perde o contato com a locomotiva? É o vagão que vai ficando para trás, entende? E esse é um medo muito grande que a gente acaba tendo, né? Eu trabalho, por exemplo, com o ramo de treinamento e desenvolvimento, esse ramo, ele está tendo que se adaptar totalmente ao digital. E a nossa parte era mais lúdica, através de teatro, através de atividade corporativa, você está tendo que passar para trecho de vídeo, você tem que se adaptar ao que o mercado pede, não adianta. Não adianta. Né? Exatamente. Não tem jeito. E eu acho que a tendência, a astrologia nesse aspecto ajuda, porque ela pode até te adiantar nessa tendência. Olha, lá na frente, você não vai poder fugir disso. Né? Olha, você falou uma coisa e eu tô lembrando. Eu dou aula, né, de formação de astrólogos desde 2010. Mas quando eu vim morar aqui em Portugal, eu abri as turmas aqui, tudo presencial. Né? Sim. E em 2016 eu abri uma turma, essa turma ficou comigo, as meninas fizeram o básico, depois fizeram as previsões, ficaram 2 anos comigo, né? 2 anos e meio. E eu lembro tanto, 2016, olha só, né? Imagina, eu estava começando a aprender esse negócio de marketing digital. Eu estava estudando, indo atrás, porque eu já achava que eu tinha que aprender. E eu, na época, falava nas aulas de previsão para elas, eu falava assim, vamos estudar um pouquinho, fazer um exercício de visão de futuro, vamos estudar daqui 5 anos, vamos colocar isso lá para frente. E eu avisava a turma, em 2020, 2018, 2019, vamos ter um avanço tecnológico muito grande. A gente não sabia o que era. Eu não sabia o que era uma pandemia, eu não tinha feito esse estudo de astrologia mundial, porque isso também é uma outra área. Mas eu tinha absoluta certeza que a tecnologia ia entrar na nossa vida. Mas não ia entrar só por uma questão de eu quero ou eu não quero. Ia entrar, você tem que. Ia ser assim. Eu avisava as meninas e elas falavam, imagina. Elas tinham uma resistência às vezes, sabe? De falar, não, eu não gosto do digital, eu não gosto do Facebook. Eu falei, não é uma questão mais de gostar. Nós vamos ter que trabalhar com isso. E eu não sabia o que era. E dava para ver pelo estudo astrológico. Era uma tendência, ele estudava os trânsitos planetários. Eles é que estavam um pouco, na posição deles, de planetas, na interpretação é que dava aquela informação. E aí foi chegando, entendeu? 2018, 2019 e veio 2020. E uma coisa muito louca que tem acontecido também, Patrícia, é a transformação do mercado, fazendo com que muitas pessoas tenham a sua posição, o seu trabalho, como desnecessário no mercado. Sim. E se você não se recicla, se você não se inova, né? Porque ao mesmo tempo que profissões vão desaparecer, outras vão surgir, outras vão surgir. Então, eu acho que até essa tendência da astrologia é ajudar nesse sentido. Não só na empresa, como a astrologia para negócio, mas você olhando para o teu lado profissional. Né? A pessoa que está nos assistindo olhando para o lado profissional dela. Olha, eu estou numa profissão tal, eu estou pensando, o que você acha? Né? Uma tendência, qual é a tendência disso acontecer? Eu vou te dar um exemplo. Eu adoro restaurante japonês, né? Desde o Brasil, sou alucinado por restaurante japonês. E
aqui ainda o rodízio está sendo descoberto, o rodízio japonês, aqui na Espanha. Né? Coisa que no Brasil já tem há 20 anos. Aqui estão já fazendo também, só que eles têm uma inovação com relação ao Brasil. Não há garçom. Né? São robôs. Você faz o seu pedido através de um tablet que fica na mesa, né? Você escolhe aquilo que você vai querer, o robô traz na sua mesa, te agradece, você aperta que já foi entregue, ele te agradece e retorna pelo caminho até a cozinha. Então ele traz o seu prato. Na cozinha eles colocam o seu prato no robô. Então o garçom aqui está com os tempos contados. Sim. Entende? Agora, está abrindo um mercado para fazer a manutenção desses robôs. Lógico. Porque sempre vai precisar de humano. Sim, entende? Sim. Eu estou dando, claro, um exemplo, né, de profissão que vai se abrir com essa nova tecnologia. Então, aqui na Espanha, é uma inovação que já tem em vários restaurantes. Não há mais garçom humano. Então você pede, mas pede quantas vezes quiser, tá? Você pode fazer um pedido, aí dura 10 minutos aquele pedido, mesmo que ele ainda estiver na mesa, você já pode fazer outro, né? Do que você quiser. Então é um rodízio, né? Mas, e aquele garçom eletrônico, né? Ele vai nas mesas, agradece, tem uma voz, né? Ele não interage com você, mas ele faz o que é programado para fazer. Ele te entrega, quando você clica ali no touch, já está entregue, ele volta, te agradece e vai embora. Então, é uma tendência, e isso é uma tendência, o mercado está se transformando, e não adianta lutar contra. Não, né? Não adianta mesmo, isso aí é complicado, é totalmente tendência, e astrologicamente é uma tendência, aí que tá. É uma tendência astrológica mesmo. Exatamente. É nesse ponto que eu acho que é muito interessante. Eu confesso a você que eu tinha um certo preconceito pela falta de conhecimento. Né? O preconceito ele só existe pela falta de conhecimento. E tem muitas pessoas que mantêm-se no preconceito e não vão atrás para conhecer. Né? Então, fica somente no preconceito, naquela coisa de, né, da previsão do futuro, aquelas coisas sem... Né? A Sandra Sorrocha está perguntando, esse mapa poderia ser feito para quem está iniciando o trabalho de terapia? Sim, esse mapa... Pode falar. Não, era isso. Era isso. É assim, quando a gente é autônomo, né, quando a gente é empreendedor, por exemplo, o mapa do empreendedor, no caso, o mapa do autônomo, o mapa da empreendedora, esse mapa pessoal, ele... por um bom tempo, é ele que funciona como mapa também do negócio dessa pessoa, porque é muito personalizado. Você já está respondendo também para a Janaína Lima, que perguntou exatamente isso. Quem é autônomo faz o mapa só do profissional? Você já está respondendo para ela. Da pessoa. Só que a gente utiliza, eu no caso, trabalho com uma consultoria para o negócio, ou seja, essa pessoa é o negócio, que nem eu. Eu sou essa pessoa, eu sou esse exemplo. Né? Minha empresa, o meu negócio, sou eu, é o meu mapa. Sim. Então, quando aqui agora, eu tenho, por exemplo, o dia, por exemplo, que eu abri a empresa aqui. Então, aqui eu tenho uma empresa. Eu tenho esse dia também. Mas eu nunca estudo esse mapa sem estudar o meu, como negócio. É isso que vai acontecer com o autônomo. Ele pode um dia abrir o consultório, né, no caso da terapia. Mas quando abrir aquele consultório, na verdade, é como se fosse uma filial, como se fosse um braço daquele negócio. Vai abrir uma parte física, uma sede, mas o mapa da pessoa vai funcionar muito como o mapa da empresa. Então, sim, nós vamos usar com essa abordagem. Então, é uma abordagem diferente para aquele mapa, tá? Mas é isso sim, nós vamos usar o mapa da pessoa. Exato, Sandra. Você é a sua própria empresa nesse sentido. Quando você é autônomo, você é o seu mapa, é a sua tendência, você está sozinho. Assim como nós... Tem muita coisa que eu estou te perguntando de novo, apesar da nossa reunião de briefing, de propósito, tá? Para que a gente coloque mesmo. E nós estávamos falando que, claro, você, para fazer o mapa de uma empresa, você precisa da data de fundação e tudo mais. E tem empresários que não querem, né? Não querem fazer, não acham que esse seja um caminho
para que eles possam se precaver, enfim, seguir as tendências, fazer uma consultoria através da astrologia. Para eles não é uma opção, mas muitas vezes para o líder de um setor desta empresa é, né? Sim. Então, nesse sentido, sem que o proprietário, os líderes maiores dessa empresa cedam esses dados, é possível fazer pela tendência do mapa do líder da equipe, só daquele setor da empresa, isso é possível. É possível, mas vamos colocar, estabelecer aí qual seria o critério, né? O que é possível? É possível, por exemplo, o mapa individual daquele líder, porque eu não tenho os dados da empresa, não posso responder pelo organismo empresa. Não tem como, né? Não tem mapa da empresa, não dá para responder. Mas aquele líder, ele exerce um trabalho, ele é uma pessoa. Então, o mapa dele vai me dar informações sobre o que ele faz, o trabalho dele. Então, pode existir uma consultoria pessoal para o trabalho dele, para o negócio dele. O negócio dele, para mim, naquele momento, vai ser o cargo que ele tem, o cargo que ele ocupa. Aquele mapa vai me dar informações do ambiente de trabalho que ele está inserido. Aquele mapa vai dar indícios de quais as metas que ele tem. E as metas que ele tem vão sempre estar associadas às metas que foram colocadas para ele, né? Então, o mapa do líder sempre é um mapa muito importante para trabalhar o negócio dele, o trabalho dele. Se ele tem liderados, a gente pode fazer um trabalho de equipe. Astrologia para equipes. Astrologia é como se fosse um coach de equipe. Então, um trabalho de sinastria, os mapas dos seus liderados, cruzando entre si para ver as parcerias, os times, né? Então, é possível usar a astrologia para um departamento ali fechado, mas as informações sobre a empresa, a gente não vai ter. Então, não dá para fazer usando o mapa de um líder para falar da empresa inteira, mas dá para falar do trabalho da dele. empresa, exato. Mas dá para falar, por exemplo, o líder de contabilidade. Sim. Através desses dados que você tem, do líder, e você consegue fazer um trabalho para o setor de contabilidade daquela empresa só? Sim. Possível. É possível, porque ele é quem decide, né? Então, se ele é quem decide para aquele setor, é como se eu fechasse aquele setor e, assim, cada departamento responde também por si. Agora, não vai dar para entender, por exemplo, fazer um geral, né? Saber para onde essa empresa está indo. Não dá. Esse tipo de visão é uma visão que precisa do negócio inteiro, né? Acaba limitando, porque, é claro, apesar de você conseguir fazer essa adaptação para um setor da empresa, ela está num barco maior, né? Ela está num barco maior que a empresa inteira, né? Exatamente. Então, muitas vezes, apesar dessa tendência, esse barco maior pode acabar levando para outro caminho, né? Sim. Mas isso dá para ver, isso é interessante, porque isso dá para enxergar, por exemplo, nas tendências daquele líder. Então, imagina que a empresa está passando por muitos problemas, mas aquele líder, ele está dentro de um departamento, ele chefia ali um departamento, ele responde por um departamento. Sim. O mapa daquela... Porque eu faço isso, eu atendo executivos, bastante. Isso. Então, é o meu foco mesmo. O que acontece? É interessantíssimo, porque eu já trabalhei em empresas com as pessoas, não com a empresa. Exatamente o que você perguntou, é o que eu tenho bastante como experiência. Então, eu já cheguei a atender um departamento inteiro. Imagina um departamento de compras. Atende todos aqueles executivos. Tudo departamento de compras. E é interessante porque nos mapas individuais dessas pessoas, apontava, sinalizava os problemas que a empresa estava vivendo. Lógico, porque isso está no seu mapa. Você tem o seu ambiente de trabalho, você tem o seu ambiente de carreira, você tem o seu ambiente financeiro. Isso no seu mapa individual. Então, se você está dentro de uma empresa... Qual vai ser o seu ambiente de trabalho? O da empresa. Então, muitas vezes a gente vê problemas no mapa individual que está sinalizando um problema da onde essa pessoa está inserida. O que não dá para saber é a decisão dos líderes ali, dos donos da empresa. Não tem como saber isso, porque aí precisaria dos mapas deles, né? Envolvidos no processo. Então, é isso que não dá para saber. Qual vai ser a decisão? Não sabemos. Qual a tendência de decisão? Não sabemos. Mas dá para trabalhar aquele líder ali, aquela pessoa, aquele departamento inteiro, dá para trabalhar o planejamento de carreira para cada pessoa, tudo isso é possível. São serviços empresariais mesmo. Perfeito.
Até porque aquele setor muitas vezes está muito atrás dos outros na empresa, né? E ele precisa dar um upgrade Sim, ali, sim, precisa ver qual é a melhor tendência, que ele não está tomando as melhores decisões com aquele setor, e muitas vezes a empresa decola e o setor fica mais, né? é, E isso também é bom para que ele sim, desenvolva mais o seu setor e alcance o pessoal, ou faça o seu setor também se destacar, né? Faça com que o exatamente. seu setor se destaque. Sandra Sorroche, por que todos os sócios teriam que estar em comum acordo? Por exemplo, Ah, a que sim, você faça o sim. trabalho. Isso já é uma questão muito minha, assim, de filosofia de trabalho. Então, por exemplo, tem 3 sócios e um deles adora astrologia, quer vir me contratar para fazer o trabalho da empresa, mas os outros 2 não querem nem ouvir falar de astrologia. É possível Sim. fazer? Não. Não é possível fazer. Isso nos meus princípios. É possível fazer um trabalho individual para aquela pessoa, mas eu vou fazer um trabalho individual, mapa dele, tendências dele. Agora, se ele falar, eu quero fazer o mapa da empresa, mas meus sócios não podem saber. Não. Os sócios são os donos da empresa. Se eles me contratam para fazer um trabalho para a empresa, beleza. Agora, não, esses 2 não podem porque eles não gostam, eles não sabem. Então, como que vai fazer um trabalho assim? Porque precisa dos mapas de cada um. Depois o mapa da empresa, depois as reuniões para os 3 entenderem o mapa da empresa, porque existe um mapa da empresa e os 3 decidem por ela. Então não dá para fazer para um e não fazer para o outro. É que nem a história de sinastria. Sinastria é uma técnica de relacionamento, de um estudo que você faz o seu mapa, o da sua esposa, depois o mapa do relacionamento. O estudo do relacionamento. Então, quando chega alguém e fala, eu quero fazer o mapa do meu relacionamento, quero fazer sinastria, mas olha, o meu marido, ele não Não sabe. pode saber. Não pode saber. Não, então eu não faço. Não, mas eu Aham. quero fazer sinastria, eu quero só ver o mapa dele. Não, eu não faço. Eu não faço, mas eu sei que no mercado tem gente que faz, que pega, abre o mapa do outro, que nem está lá presente. Eu não faço. Não faço. Eu perco o cliente, mas eu não faço. Você acha que seria antiético, por exemplo? Na minha concepção é antiético. Você Então, fazer assim, o na mapa de minha uma concepção, pessoa que que não não está lá, autorizou, não? que não autorizou, que Isso. não sabe, né? Então, assim, não sabe que alguém está fazendo aquele estudo dela, né? Da pessoa dela. Não autorizou, e se soubesse, não iria autorizar, além de tudo. Ou seja, não ia querer mesmo. Então, eu não vou fazer, né? Eu não faço. Mas eu sei que isso é comum também. Tem muita gente pede, muita gente quer. Não, vou abrir o Astrólogo mapa do meu. detetive. Isso, fica né, entrando na vida do outro. Então, isso é um princípio meu, né? Eu, sei lá, sempre trabalhei assim, né? Não me sinto, não gostaria de que fizessem isso comigo. Eu não iria me sentir bem. Então, eu penso Exatamente. assim, bom, não vou me sentir bem, é uma coisa que eu também não quero fazer para alguém, né? Mas que muita gente pede isso, pede. Ah, quero saber do meu relacionamento. Eu falo, ótimo, então vamos fazer para o casal. Ah, não, mas a minha mulher não sabe. Eu falei, bom, então se ela não sabe, você quer saber do relacionamento, vamos fazer o seu mapa. Então essa é a Pode minha ser que proposta a sempre. pergunta seja assim: existe uma tendência dele me trair? Né? Então, você acha? As perguntas vão ser assim, a outra pessoa não sabe. Agora, quando a pessoa quer saber disso, a gente faz da pessoa, né? Por quê? Porque, que nem a história do líder. No mapa da pessoa vai ter a sua área de relacionamento, vai ter a sua área de amor, vai ter a sua área de sexualidade, ou seja, no seu mapa está acontecendo para você as coisas. Então, óbvio que no mapa de uma pessoa tem ali a área de relacionamento, tem, e se ela se relacionar, tem. Então, aquela área de relacionamento tem a ver com o relacionamento dela. Agora, o mapa da pessoa, eu abri ali para outra, e ela não está presente, não. Absurdo. Não. Eu não faria. Mas assim, não condeno quem quer fazer, quem trabalha assim, não tem tudo bem. Agora quando alguém me pede isso, eu explico, né? E não faço. Atualmente você está trabalhando só com negócio ou também para as pessoas? Não, sempre para as pessoas também, né? Aliás, as pessoas, elas estão, como eu falo lá nas lives, na Astrovisão, né? Que eu fiz antes da nossa aqui, assim, atrás de negócios tem sempre pessoas. Então é muito Sim. comum, né? Muito comum fazer para a pessoa e depois ela quer analisar o negócio. Quer fazer também análise do negócio, no caso de autônomo, quero começar, eu dou aula, né, para estudantes que querem abrir seu negócio de astrologia. Então, e também, né, para as pessoas que são autônomos, é que nem eu, né, a gente é autônomo e abriu o seu próprio negócio. Então, aí entra bastante esse trabalho pessoal,
né? E depois dirigido para a informação para o negócio. Então não tem como não falar de pessoas, né? As pessoas estão aí sempre. Astrologia na cozinha, me fala o seu nome. Alessandra. Você sabe, sabe? Alessandra. Ela é Alessandra. Alessandra, ela é monitora da escola, da minha escola. Foi aluna, já é profissional agora, Sim. fez toda a formação e agora é monitora da escola. Tá falando aqui que você é muito ética e você ensina os alunos a serem também. Sim. Importante isso, né? Muito importante. E é muito legal isso, Patrícia, porque assim, as pessoas, muitas vezes o líder esquece que a empresa é feita por pessoas. Né? Pois é. E trata essas pessoas como número. Né? E o quanto é interessante o que a astrologia pode fazer para a empresa enquanto consultoria. Sim, né? sim. Porque exatamente. as pessoas ainda não haviam entendido que a astrologia é, nesse aspecto, uma consultoria que você tem. Né? Uma consultoria de tendência. Hoje em dia, esses planejamentos têm muito disso. Né? Qual é a tendência? Quanto eu acho que eu vou investir? Quanto eu acho que eu vou ter de despesa? Quanto eu acredito, segundo a tendência de mercado? Né? Sim. E a astrologia faz exatamente isso. Só que ela não usa só as tendências do mercado, né? Exatamente. Ela trabalha dentro da astrologia nesse sentido. As tendências da natureza. Da natureza, exatamente. E isso é interessante porque tem até uma máxima mesmo na astrologia empresarial que a gente fala isso. Seguir as leis de mercado é fundamental, a gente precisa. Mas seguir as leis da natureza é muito melhor. Sim. Porque seguir as leis da natureza muitas vezes é o que leva a pessoa naquela satisfação que a gente falou no começo. Não é? Você está no mercado, você está entendendo que tem a questão, por exemplo, da tecnologia, né? Mas aí quando você descobre dentro de você como que você pode estudar a tecnologia, não é diferente do que só a lei de mercado chegar e falar você tem que aprender? Claro. Mas se você tem seu mapa e descobre no seu mapa, né, um caminho, um potencial de como você vai fazer aquilo que é lei do mercado, não fica mais satisfatório? Em vez de você achar que você está indo pro matadouro, não é isso? Muita gente achou na época. Sim. Falou desesperador, as pessoas terem que, sei lá, né, com determinada idade, aprender a mexer em tudo isso. Exatamente. Então, quem tinha um trabalho, quem tem um trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, descobre formas melhor de responder a essa exigência, de responder às leis de mercado, entendeu? Então você junta, que é a tal da lei da natureza, é muito mais satisfatório, né? Você faz ali com mais alegria. Exatamente. Que é obrigatório. E uma dica para quem está vendo a gente, assim, não perca contato com a locomotiva, né? Porque se você deixa passar muitos vagões, você realmente perde esse contato. E para você alcançá-la de novo, a locomotiva que a gente fala a tecnologia, as novas tendências do mercado. Né? Aprender inglês, que é uma coisa que eu vou ter que né? Não tem jeito, são coisas que você tem que olhar com carinho, porque você vai ficar para trás. Né? E uma coisa importante, Ronaldo, que você está falando, a gente não se aposenta mais com 60 anos. Exato. Como era antigamente. 60 anos, aposentava, acabou a vida, e, né? Não era isso? Exato. E agora? E a gente dura até 90. Exato. Que a medicina, e com essa questão da robótica, da tecnologia, a medicina já avançou muito por causa da pandemia. Vai avançar mais ainda. Então, a tendência é a gente fazer 100 anos, né? Apagar as velhinhas de 100 anos. Então, imagina, se aposenta com 60, 60 e pouco, tem mais 30 pela frente. Exato. Né? Então, isso é muito importante, de verdade, pensar nisso. Não é mais aquela referência de antigamente. Né? As empresas, por exemplo, era muito bonito as pessoas ficarem 20 anos na empresa, 30 anos, se aposentar na empresa. Hoje não é mais valorizado. Exatamente. Hoje você é acomodado hoje. Exato. Você é acomodado. Eu conheço pessoas que ficaram 40 anos na mesma empresa, começaram como office boy e se aposentaram na mesma empresa. Hoje esse profissional, na visão de mercado, é acomodado. Acomodado. Hoje você tem que ficar ali 2, 3 anos, aprender o máximo que você puder e partir para outra experiência. Então, olha como mudou tudo. Então, hoje em dia, esses valores que a gente tinha, eu sou dessa época que a gente pensava em ficar 40 anos na empresa, mas não é mais agora. Exatamente. Então,
A gente é dessa época. A turma que está entrando no mercado agora, os 20 e poucos anos, imagina, eles imaginarem o que é ficar 30 anos numa empresa. Exato, exato. Não é isso, né? Então, o que é valorizado? É a velocidade, é o aprendizado, são as várias experiências. Né? Esse negócio de viajar, por exemplo. Antes era uma coisa de férias, agora é uma necessidade. Exatamente. Viajar era uma coisa de férias, é quando você ia se divertir. Agora você precisa viajar. Você precisa para ter experiência. E tem que fazer em outro país, tem que viajar em outro país. Tudo para ter experiência, para chegar no seu currículo, colocar numa empresa e falar, olha, eu fiquei 1 mês lá, fiquei 2 meses aqui. E isso é valorizado. Exatamente. Uma das coisas que me deixaram muito bem impressionados na astrologia, principalmente voltada ao negócio, é que ela enxerga algo que a área de treinamento e desenvolvimento busca há muito tempo. Empresa é feita de gente. Isso. Se o líder não se conscientizar de que a empresa é feita de seres humanos que têm dor, que têm doença, que têm emoção, que têm família, né? Se os líderes não se tocarem, não se conscientizarem disso, essa empresa está fadada ao fracasso. Fracasso, né? E cada vez mais. E a astrologia, exatamente, assim, eu digo que me surpreendeu porque eu não conhecia, tá, Patrícia? Não é que me surpreendeu porque eu não conhecia, eu era ignorante no assunto. E foi muito legal saber que essas tendências, dentro dessas tendências, dessa consultoria, o que você olha é gente. Né? Lógico, é a tendência de gente o tempo todo, porque a empresa é feita de gente. Né? Aquele funcionário X não é o número, matrícula, número tal da empresa. Ele é o João, o José, que está ali, a família dele depende daquilo que ele faz também. Ele tem um mapa, né? Ele tem um mapa, ele tem uma condição de vida, ele tem uma potencialidade. Sabe que, às vezes, esse trabalho, ele faz por exemplo, a empresa não demitir aquele funcionário, por exemplo. Isso. Muda ele de setor. Às Exatamente. vezes, o que está acontecendo com aquela pessoa? Ele está em lugar errado. Está em lugar errado. Exatamente. Está em lugar errado. Então, quanto dinheiro pode ser economizado? Exatamente. Entendeu? Quantos profissionais poderiam ser remanejados? Exatamente. Né? Porque os valores... Exato, o RH está tendo que mudar as empresas, um alerta às empresas. Empresa que tem 2 funcionáriozinhos no DP fazendo papelada, isso não é recursos humanos. Né? Eu brigo muito com isso, porque as pessoas, você pergunta para a empresa, como é teu RH? Ah, tem lá uma pessoa na papelada. Maria e o João ali fazendo demissão, carimbando carteira, isso não é recursos humanos. Não, né? Isso é departamento pessoal, é uma área de recursos humanos importante, inegável, mas hoje em dia recursos humanos não é só documento, é gente. Exatamente. E se a gente não olhar para a gente, estamos fadados ao fracasso. Né? Ao mesmo tempo em que a tecnologia avançou de uma forma assustadora, né? Esta visão de que o que move o mundo é gente, avançou junto. E isso me anima muito. E a astrologia, pelo que nós entendemos, e principalmente depois da nossa reunião de briefing, me deixou muito bem impressionado nesse aspecto. Mas né? é isso. Você está falando uma coisa super, super importante, porque as pessoas dentro das empresas, além de esquecer que as pessoas são pessoas, né? Muitas vezes usam, às vezes, por exemplo, ferramentas que não chegam naquele potencial que a pessoa tem, rapidamente, entende? Então, esse mapeamento, que eu falo de cenário lá fora, tem o cenário dentro. E o cenário dentro é a pessoa. Né? Então, muitas vezes a pessoa não precisa ser demitida, a pessoa precisa ser remanejada. Muitas vezes você pode economizar muito dinheiro com a seleção de pessoal. Para que ficar fazendo aquelas seleções, aqueles processos gigantes, super caros, Caríssimo. Quando você pode usar a astrologia na seleção de pessoal, que também não decide, não escolhe o funcionário, né? Não escolhe, mas levanta informações, vai adequar melhor, vai alinhar melhor com aquilo que a empresa está buscando, você vai economizar um monte. E vai naquela pessoa, porque muitas vezes o problema é contratar e depois demitir, né? Porque não funcionou aquela pessoa. Exatamente. Uma pessoa está deixando de estar num lugar que ela poderia estar e está naquele outro que ela foi contratada de forma errada. Entendeu? E o quanto um funcionário feliz, um colaborador feliz, pode render para a tua empresa.
Muito. quanto ele pode trazer de resultado para você. Então, Exatamente. pessoal, se conscientizar, ainda existem empresários que não pensam desta forma, né? Ainda estão naquele pensamento quadradinho do ano que eu comecei a trabalhar lá em 1986, 87. Né? Que era acho que não vai ser, que não vai ficar para trás, que não é necessário. Não. Mas assim, com a velocidade de 2020 em diante, agora a tendência astrológica é a velocidade assim nos próximos 3, 4 anos. Essa questão que você falou da robótica, do garçom robô, isso aí é muita tendência. Exatamente. Né? Isso a gente vem já falando, já existe até uma posição, né, que é o planeta Plutão vai entrar no signo de Aquário, e nós nunca vimos isso em 240 anos. Ele tem um ciclo de 200 e tantos anos. Ou seja, Aquário é o signo da tecnologia. A gente sabe que vai acontecer esse tipo de coisa. Então, profissões vão sumir, mas vão surgir outras. Então, as pessoas têm que parar com a ideia de que é ruim, ficar amaldiçoando a tecnologia. Ai, porque vai perder emprego. Calma, não vai perder, vai criar novos, como já aconteceu agora com a internet. Exato. E eu penso assim, muitos vão perder mesmo, sabe por quê, Patrícia? Porque eles não aceitam o novo. Não aceita a mudança. É a resistência, a velha resistência à mudança, né? Isso faz com que a pessoa realmente perca as oportunidades e perca trabalho. Não tem jeito. Sim, né? Então não resista, não resista. Não resista. É o que a gente indica. Bom, estamos chegando ao fim, aliás, já passamos de 1 hora, né? Quero te agradecer muito pelo seu tempo. Assim, tudo que é bom, eu tenho muita sorte, né? Eu falo com os meus convidados, porque tudo que é bom, você não vê a hora passar. Quando você olha no relógio, é incrível. Mas que legal, né? Fiquei muito feliz, Ronaldo, muito mesmo. Também, foi muito esclarecedor, muito. Eu acho que a partir desse momento você nem precisa mais responder se a astrologia traz o seu amor, né, de volta. Quando vai trazer? Nunca. Em 3 dias. Não. Astrologia nunca. Agora, outras coisas eu não sei, mas a astrologia trazer o seu... Não, nunca. Eu já falo mesmo, a resposta vai ser essa, nunca. Claro. Se você quiser rever, você que está assistindo a gente, essa nossa live, ela vai ficar na nossa Rios, né? Na Rios. Eu vou também mandar, vai ficar na Rios da Patrícia, né? @astrologia para negócios, né, Patrícia? Isso. Agora vou colocar lá no YouTube também, né? Porque sim. Vamos colocar no nosso YouTube, tanto no meu, Ronaldo Osório, quanto no da Patrícia. Qual o seu, Patrícia? Patrícia Ungarelli, é o meu nome. Patrícia Ungarelli com 2 L's e I no final. Isso. É isso? É isso aí. Paty, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, por todos os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Te agradeço bastante. Sucesso, viu? Prosperidade. Para todos nós. Para todos nós. Abração. Boa noite.